e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enchei-vos da graça e do conhecimento de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A palavra de Deus, ela está sempre nos orientando a buscar o conhecimento, o entendimento. Porque a vida com Deus, o chegar a Deus é através do conhecimento. Eu quero ler um texto para você aprender esta verdade, que muitos precisam conhecer e viver baseado nela. Vida com Deus é questão de conhecimento e entendimento. Vida com Deus não é questão de formalidade religiosa, devoção, cultos, rituais, obras de igreja, tarefas. Vida com Deus não é isso. O Evangelho, eu quero convidar você para aprender isso. O Evangelho não é um ritual de conjuntos de regras, de proibição, de tarefas, de cultos. O Evangelho não é isso. Vida com Deus é questão de conhecimento. Vida com Deus é questão de entendimento. Deus, ele restaura o homem aqui, ó, no seu entendimento. A religião molda o homem no seu exterior. Ela dá uma característica exterior no homem. E Deus não. Deus, ele transforma o homem no entendimento, no interior. Amém? Essa transformação vai ser refletida no entendimento, no pensamento, nas atitudes, no comportamento, no caráter, nos princípios, nos valores. Vai ser manifesta aí. Porque tem muita gente que vive dentro da transformação religiosa, mas o seu interior não está transformado. Então, vida com Deus não é questão de uma formalidade religiosa, de você estar dentro de religião, igreja, vivendo, praticando, observando e guardando regras, dogmas, ordenanças, rituais, trabalhos, tarefa, vivendo culto, vivendo cerimoniais, vivendo isso. Evangelho não é isso. Evangelho não é isso. E eu quero convidar você agora para você aprender mais um pouco. Eu e você aprendemos com Deus e Deus ensina a cada um de nós. Não é? A palavra de Deus, ela é luz, é lâmpada, ilumina a nossa mente. O problema é que muitos preferem andar na escuridão, porque não querem a palavra. E quem não está buscando o conhecimento da palavra para andar com entendimento na palavra, está andando na escuridão, está andando em trevas. Eu vou mostrar para você que vida com Deus é questão de transformação no entendimento. Não é questão de se filiar a uma religião, a uma igreja, a um grupo religioso e passar a viver aquelas regras, aquelas legalidades, os dogmas, as crenças. Isso não é vida com Deus. Isso o mundo vive, porque essa foi a consequência depois que o homem se afastou de Deus. Ele perdeu o entendimento, perdeu o sentido e criou esses caminhos, pensando que por eles estão voltando a Deus e tendo comunhão com Deus. Vou mostrar a você, aqui agora na palavra de Deus. Você quiser, abra sua Bíblia aí, Salmos 14. Nós estamos aprendendo aqui que a igreja prudente é uma igreja que está na doutrina de Cristo, que zela pela doutrina, que examina a doutrina, que cuida da doutrina, que anda na doutrina, tem prudência em andar na doutrina e defende e vive na doutrina de Cristo. A igreja prudente de Cristo é essa, que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24, eu comparo o homem prudente àquele que ouve as minhas palavras. Não é nenhuma coisa que ensine aí como de Deus. Jesus disse, aqueles que ouvem a minha palavra. Quando Jesus fala a minha palavra, Jesus está falando do ensinamento dele, da orientação dele, das ordenanças dele, da doutrina de Cristo. Deu para entender? Então a igreja prudente é aquela
Você que forma a igreja, que é membro, que faz parte desta igreja, você só pode ser prudente e só estarão na presença do Senhor Jesus os prudentes. Então você só pode ser prudente se você estiver tendo cuidado de ti e da doutrina de Cristo. Guardar a doutrina. Isso é o mais importante. Eu tenho levado às pessoas muito essa repetição de advertência, de ensino, de instrução, de doutrina. Eu tenho trabalhado muito em cima disso porque o Espírito Santo de Deus, ele não trabalha naquilo que a gente quer. Ele trabalha na orientação, no ensino, naquilo que a gente precisa. Então eu quero comunicar a você isso. Eu tenho trabalhado muito, chamando a atenção, mostrando erros doutrinários, mostrando crendice, mostrando cultos, rituais, mostrando congregações, igrejas, que não tem nada a ver com a doutrina de Cristo. Os ajuntamentos, os cerimoniais, as práticas, não tem nada a ver com a doutrina de Cristo. Eu tenho sido até, me expondo muito por causa disso, que eu tenho levado muito essa orientação, chamado muito a atenção dos irmãos em Cristo, para despertarem, porque o meu dever como membro do corpo de Cristo é trabalhar para a edificação do corpo. E eu trabalho com o dom que Deus me deu, pregando, instruindo, ensinando, levando o conhecimento da verdade para libertar, iluminar a mente de muitos que estão com o entendimento obscurecido. Eu tenho trabalhado muito, mostrado, combatido, tenho enfrentado muita crítica, pessoas que se levantam contra mim para me questionar, até me denegrir, até ameaças já sofri, e muitas situações porque eu tenho levado a luz para iluminar a mente de muitos que estão na escuridão. A igreja prudente de Jesus, ela é uma igreja que vive na doutrina de Cristo, que zela, que cuida, que é fiel, que guarda-se na doutrina de Cristo. Essa é a igreja prudente. E eu tenho levado muito essa orientação para os irmãos, que eu tenho visto a banalização, a maldição, o evangelho anátema, muitos enganos no meio do povo de Deus, o diabo cirandando, levando doutrina de demônios, desviando muito da fé. E eu não posso ficar quieto, calado, como membro dessa igreja de Cristo, vendo muitos perder a direção. Eu tenho que protestar, manifestar a verdade, expor a palavra de Deus, que é lâmpada e luz, para iluminar e dar entendimento ao simples. E esse é o meu trabalho. Essa é a vocação pela qual Deus me capacitou e me deu esse ministério da palavra. Essa sabedoria para tais confrontos enfrentar e tais esclarecimentos levar. É sabedoria de Deus que me dá. Eu não aprendo em seminário, não aprendo em faculdade, nem em nenhuma universidade, nada. Eu aprendo com a própria palavra de Deus. O Espírito Santo me dá o entendimento, abre o meu entendimento. E eu vou aprendendo de Deus. E eu tenho advertido os irmãos, tenham cuidado, irmãos. O que tem de doutores, o que tem de bacharéis, o que tem de teólogos, o que tem de homens sábios, conhecedores do grego, do hebraico, do aramaico e não sei o que mais, trazendo doutrinas novas, trazendo novidades que está bagunçando a mente dos irmãos. O que tem de homens com título de teólogo, de bacharel, de doutor, de mestre das escrituras, trazendo o ensino maldito para o povo, trazendo bagunça. Nunca se viu tanta perversão contra a doutrina de Cristo como nesse século presente que nós estamos. Nunca foi tão investida a doutrina de Cristo, nunca teve tanto ataque, bombardeio de ensinos malditos como hoje nós estamos tendo. Nunca a igreja de Cristo foi tão bombardeada como hoje está sendo bombardeada por muitos ensinos, conceitos, crença, dogmas, princípios e outras coisas para as pessoas. No objetivo de tudo isso é fazer as pessoas desviar da doutrina de Cristo.
É homem saindo com doutrina, dizendo que o nome de Jesus não é Jesus. Aí outro vem com doutrina que diz que tem que guardar o sábado. Aí outro levanta uma doutrina dizendo que você já é salvo e não perde salvação, é predestinado de antemão, que Deus determinou. Aí outro vem e levanta a doutrina dizendo não, e você tem que participar dessa igreja para ser salvo. Você tem que ser batizado para ser salvo. Não, o caminho não é esse, você está errado. Tem que guardar a lei, tem que cumprir a lei. E por que não sei o quê? É tanto ensino, é tanto teólogo, é tanto doutor, é tanto homens dizendo que tem sabedoria, conhecimento, mostrando, impressionando a muitos simples com esse discurso de sabedoria. Muitos até têm, mas não é a sabedoria do homem que você tem que se deixar levar. Você tem que ser conduzido pela doutrina de Cristo. Paulo, Pedro, olha o que Pedro diz sobre isso que eu estou falando. Na sua segunda carta, no capítulo 2, o apóstolo Pedro, ele fala sobre esse momento que hoje nós estamos vivendo. De muitos hereges, muitos falsos profetas, homens com nomes, com títulos de doutor, bacharel, teólogo, professor, conhecedor no hebraico, no aramaico, tem até doutor em angiologia, olha. É cada tipo de título que as pessoas estão criando aí, e esses homens trazendo conceitos, princípios, doutrinas, anátemas, irmãos. É o que Paulo disse, doutrina de demônios. Escuta o que Pedro disse aqui, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1, Pedro vai advertir os irmãos com a seguinte orientação que hoje você precisa também ser advertido e está sendo agora, com a palavra de Deus. Ela é a mesma, ontem, hoje e eternamente. É aplicada para a igreja. Aquilo que os apóstolos aplicou, corrigiu, instruiu a igreja, hoje a mesma doutrina tem que ser essa. Não é essas doutrinas que estão por aí nos púlpitos de igreja, não, sendo levada por profeta, por pastor, por apóstolo, por evangelista, por não sei quem, por doutor, por bacharel, teólogo, um bocado de nome aí que tem. Cuidado. Seja prudente. A igreja de Cristo, para ser prudente, tem que estar cuidando dela e da doutrina. Você que é membro dessa igreja, cuida de ti e da doutrina. Amém? Para ser prudente. Não é você se dedicando a ritual, a formalismo, a tarefa, a obrigação, a cumprir devoções dentro de religião ou igreja, não. Para você ser prudente, você tem que cuidar de ti e da doutrina, para que assim você possa verdadeiramente estar no caminho da salvação. Ora, se já não fostes desviado, ora, se já não estáis apostatados da fé. Eu não estou perguntando se você está dentro de igreja. Você pode estar dentro de igreja. O caminho para o céu, o caminho para a salvação, o caminho para servir a Deus não é a igreja. É a doutrina de Cristo. Ah, você diz que crê em Cristo, está numa igreja louvando a Deus, mas esse louvor teu, se não estiver dentro da doutrina, não serve. A tua direção, se não estiver na doutrina de Cristo, não serve. Se tu não estiver sendo instruído na doutrina de Cristo, não serve. Tu estás adorando a Deus em vão, seguindo preceitos que são de homens e não na doutrina de Cristo. Deu para entender? Aí Pedro vai dizer aos irmãos na sua segunda carta sobre esse cuidado que os irmãos têm que ter. Essa prudência, tem que estar prudente, atentos. Escuta aí, meu irmão, você que está agora ouvindo. Eu sei que muitos não têm coragem de abrir essa live, de assistir, para não denunciar que ele está assistindo, porque ele é orgulhoso, é soberbo. Ele não quer render-se à palavra. Eu estou aqui trazendo verdades de Deus, não minha, nem de igreja, nem de pensamento de ninguém. Eu estou aqui trazendo verdades de Deus. Estou aqui doutrinando, instruindo, pregando dentro dos princípios da doutrina de Cristo, do Evangelho, com a palavra de Deus. Escute o que diz Pedro sobre isso que nós estamos vivendo hoje. É o que está acontecendo hoje. Pedro advertiu os irmãos sobre isso. Tenham cuidado. E eu e você temos que ser prudentes. Temos que ser prudentes. E a prudência não é estar fazendo jejum, nem oração, nem dentro de igreja, vivendo culto, praticando as ordenanças, as obrigações, os rituais, os cultos, não. A prudência é examinar a doutrina. É estar na doutrina. É examinar a palavra de Deus para não andar em caminho errado. Porque muitos, porque acham que estão dizendo Deus é fiel, Deus é grande, pensam que estão andando com Deus. Não, o caminho para andar com Deus não é você estar dentro de um local, de uma religião, de uma igreja, vivendo
a formalidade, os cultos, rituais, cumprindo tarefa. O caminho não é esse. O caminho é você conhecer a verdade e ser liberto. E nessa verdade você andar e colocar tua fé, esperança, confiança, tua vida na direção da verdade e na doutrina de Cristo. Esse é o caminho. Porque crê em Jesus, todo mundo diz que crê. Se reunir para dizer que está adorando a Deus, todo mundo se reúne. Viver dentro de uma instituição religiosa, dizendo que está servindo a Deus, todo mundo está. Agora, viver com Deus, este é o porém. Se verdadeiramente esse povo está adorando a Deus, se verdadeiramente esse povo está servindo a Deus, se verdadeiramente Deus está no meio deste povo, desta congregação, dessas igrejas, dessas religiões que dizem que estão servindo a Deus, Deus está dentro dela. Dentro não, porque não é dentro de igreja, é nas pessoas. Será que essas pessoas estão em Deus e Deus está neles? Será que essas pessoas estão na graça do Senhor verdadeiramente? Esse é o porém. O apóstolo Paulo chega a advertir os coríntios sobre isso. Provai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, ou se já não foste reprovado, se Cristo está em vós, ou se não creste em vão. Paulo orienta os coríntios sobre isso na sua segunda carta, capítulo 13, versículo 5. Escutem o que Pedro está dizendo aqui. Isso é a instrução, irmão. A igreja precisa ouvir isso aqui, ó. A igreja precisa disso, não é desses movimentos, desse show espiritual de poder, de milagre, desses profetas gritando, pulando e rodando dentro da igreja. A igreja precisa de homens sábios, inteligentes, sóbrio, lúcido, com consciência, explicar a igreja, doutrinar, instruir, orientar. A palavra de Deus, é isso que a igreja precisa. É dessa orientação, é desse poder que a igreja precisa. O poder da palavra de Deus, do conhecimento. Não é esse poder místico, de oba-oba, de mentira. Que Satanás engana a igreja, não. A igreja precisa do poder da palavra. O apóstolo Paulo diz: irmãos, no demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força do poder de Deus não é esses gritos, não é esse escudo de poder, de milagre, não. A força do poder de Deus não é esses rituais dentro dessas igrejas cheias de movimento, não. A força do poder de Deus é a palavra. Se revista do poder e da graça do Senhor. Irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está dizendo aos irmãos, se fortaleça no conhecimento e se fortaleça na graça de Deus. Se envolva cada dia mais dentro da vontade de Deus. É aqui a palavra. Efésios 6, 10. Dá uma lidinha lá. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, meu irmão. Temos que estar firme na palavra para suportar os dias maus, para não ser levado por vento de doutrina, para fazer o bom combate da fé com a espada do Espírito, para resistir o diabo e todos os emissários dele que vem trazendo doutrina de demônios para nos desviar da presença do Senhor, da sã doutrina, do caminho santo de Deus, que é o caminho dentro da doutrina de Cristo. Nós temos que estar guardados na palavra, usando a espada do Espírito, manejando bem ela para nos defender e atacar os que vier contrariar a doutrina de Cristo. Nós temos que entrar em defesa com a palavra, reprovando, protestando e condenando tais ensinos. E Pedro está orientando os irmãos sobre isso aqui. Pedro vai dizer, vamos ler agora? Eu falo muito, não é? Vamos ler agora? Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas. Pedro está falando que naquele tempo surgiu falsos profetas. Escute aí, Pedro está dizendo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Olha, Pedro está advertindo os irmãos. Irmãos, houve entre o povo falsos profetas. Lá no povo de Israel, lá no povo, lá naquele tempo, que Deus levantava os profetas para mandar suas mensagens. Existia também os falsos profetas lá no tempo da lei. Tanto é que a gente pode ver lá em Jeremias, que tinha muitos falsos profetas profetizando paz e bênção para o povo. Aí Deus levanta Jeremias com a mensagem verdadeira para reprovar toda a mensagem, todo o conceito, toda a ideia que os falsos profetas estavam pregando para o povo e advertir o povo sobre o juízo de Deus, porque deixaram a verdade e se conduziram pela mentira dos falsos profetas, que eles queriam ouvir, que lhe agradavam. É isso que tem acontecido hoje ou não? Quando a verdade de Deus é exposta,
a exposição dela na igreja, ninguém quer ouvir. Quando a verdade de Deus é levada ao conhecimento da igreja, a igreja resiste. A igreja resiste à palavra de Deus. Então Pedro está orientando aqui a igreja do Senhor, que houve falsos profetas lá no período do povo de Israel, e haverá também no meio desse povo, no meio da igreja. Hoje também tem falsos profetas, e muitos. Só que o povo não conhece. O povo é simples, é levado pelo engano, porque não são prudentes. São virgens loucas. Aí Pedro, olha o que Pedro, escute o que Pedro está dizendo. Pega a sua Bíblia, meu irmão. Vá ler, vá meditar, vá aprender. Ore chorando com a alma, clamando pela necessidade de conhecer a verdade. Peça a Deus em oração. Deus, abre o meu entendimento. Espírito Santo, me dá conhecimento, me dá entendimento. Abra a minha mente para eu entender a verdade que o Senhor quer me falar, para eu não ser enganado por esses falsos profetas, interpretando a palavra erroneamente e trazendo deturpação, engano e mentira em relação à doutrina de Cristo, desviando muitos para o anátema. Muitas igrejas vivendo o evangelho anátemas. Muitas igrejas vivendo doutrina de demônios, movimentos de demônios, manifestação de demônios. Poder que não é o de Deus. Poder de Satanás no meio da igreja, levando prodígios e sinais e manifestação mentirosas em nome de Deus. Pedro está orientando os irmãos aqui, dizendo, irmãos, houve entre o povo lá falsos profetas, e haverá também entre vós falsos doutores. Escuta, isso é muito sério, irmão. E haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Isso aqui, irmãos, se você for uma pessoa prudente, você vai ver. Tem muitos conceitos doutrinários dentro das igrejas evangélicas que nega Jesus. Que desfaz do sacrifício de Cristo. Que pisa no sacrifício de Cristo. Porque esses falsos doutores, ele traz um conceito, uma doutrina, um ensino, uns princípios diferentes que deturpa a verdade do evangelho. Pedro está dizendo aqui, vai surgir no vossos meios falsos doutores, aqueles que trazem a interpretação da palavra, aquele que estabelece doutrina, aquele que estabelece o meio, o princípio que o homem precisa para seguir a Deus. Os homens que estão aí, com título de doutores, teólogos, pastores, estabelecendo princípios e regras que estão banalizando e deturpando a verdade do evangelho, eles estão negando a Jesus. Eu vou dizer um dos princípios que é estabelecido dentro de religião evangélica que nega ao Senhor Jesus. O guardar o sábado. O guardar o sábado. Esse teólogo que trouxe esses doutores, esses pastores, esses teólogos que traz essa ideia de que você tem que guardar o sábado para ser salvo. Esses pastores, esses teólogos dessa religião que traz essa ideia de que se não guardar o sábado, o homem não cumpre a vontade de Deus. Isso aí é heresia de perdição. Faz quem vive isso negar o Senhor que os resgatou da perdição. E com isso, eles abandonam a graça de Deus e vai buscar chegar-se a Deus pelos seus méritos, por meio de obras, de práticas, de guardar, de não fazer, de não usar, através do que eles aprendem dentro das doutrinas dadas pelos seus doutores, pastores e teólogos, deturpando a verdade do evangelho. É o que Pedro está dizendo aqui. É o que Pedro está dizendo aqui. Pedro está dizendo, houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores. Olha o que Pedro diz agora. Que vai introduzir encobertamente, isso não vai ser pregado abertamente, porque essa turma que traz o engano, a mentira sempre vem por baixo, encoberta. O engano sempre vem de uma forma sutil, como se fosse verdade. O diabo, ele é aquele que manipula a verdade em mentira e torna a mentira verdade. E todos os que são emissários dele, os obreiros da impiedade, eles aparentam ser obreiros de Cristo, mas eles trazem a mentira encobertamente.
infiltrando no meio da congregação para levar muitos a desviar, apostatar da fé, seguindo doutrina de demônios, por não ser prudentes nem atentos à doutrina de Cristo. Pedro está dizendo aqui, eles encobertamente vão infiltrar no meio da igreja heresias de perdição, negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. Esses estão perdidos. Esses estão se condenando a si mesmos, porque estão negando a Jesus com suas doutrinas, com seus movimentos, com seus conceitos, com os seus princípios. Estão negando ao Senhor Jesus, que é o único meio pelo qual o homem pode ser resgatado da sua maldição. É através de Cristo, não é através de ritual, guardar, ordenança legal de nenhuma igreja, religião, doutrina, seja o que for. O Evangelho não mostra isso. Quer ver outro ensino que está enquadrado aqui, no que Pedro está dizendo? Esses doutores que infiltram encobertamente heresia de perdição no meio da igreja, que faz o povo negar a Jesus? O ensino da predestinação fatalista. Esse ensino, quem vive isso, está negando a Cristo. Sabe por quê? Porque é a pessoa que acredita que ele é salvo de antemão, que ele foi escolhido. Qual é a importância de Cristo para essa pessoa? Encobertamente, é isso que a pessoa está declarando. Mas diretamente ela diz, não, eu creio em Jesus, a salvação é por Jesus. Como é que você diz que a salvação é por Jesus, se você diz que já foi escolhido antes da fundação do mundo, antemão? Você, o indivíduo escolhido de antemão. Isso é uma doutrina satânica, irmão. O doutor, o bacharel, o pastor, o teólogo que trouxe essa doutrina, eu sempre digo, eu tenho sempre afirmado isso aqui, isso é uma doutrina de demônio, a doutrina da predestinação fatalista, nega a Jesus Cristo de uma forma encoberta. Você não percebe, mas está negando a Cristo, porque a sua mente vai ficar voltada de que você é um escolhido, de que Deus escolheu você antes da fundação do mundo e no meio de todo mundo você foi o bonitinho, o escolhido. O sacrifício de Cristo não tem valor para você. Você creu porque você já era salvo. Olha para aí. Então para que Jesus morreu? Se você já era salvo, por que Jesus morreu? Se você já era escolhido, por que Jesus morreu? Se dentro dessa doutrina que ensina que já tem os condenados para o inferno, por que Jesus morreu então? Qual a finalidade desse sacrifício? Então, essa doutrina está enquadrada aqui no que Pedro diz, que vai surgir muitos falsos profetas, muitos doutores que vão infiltrar no meio da congregação, no meio da igreja, encobertamente, heresia de perdição, que levará o povo a negar ao Senhor Jesus. Mas esses não está tardia a sua perdição, porque esses já estão condenados, porque abandonaram a graça, caíram da graça, pisaram na graça, não aceitam o favor de Deus. Eles criam os seus méritos, os seus meios pelos seus méritos, para alcançar a salvação. Deu para entender? Então eu quero dizer isso a você aqui. Eu estou trazendo orientação, instrução, ensino, porque esse é o meu compromisso. Eu não sou nenhum teólogo formado em nenhum seminário, eu não tenho nenhum diploma de doutor, de bacharel, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus, o conhecimento da verdade, eu tenho uma vocação, eu tenho dado por Deus a mim o dom, Deus me deu o dom da ciência, do conhecimento, da sua palavra, naquilo que foi me dado, na minha porção, eu faço uso dessa graça que Deus me deu, dessa porção, desse dom, dessa vocação que Deus me deu, no meu limite. Aquilo que eu não sei, Deus dá a outro, dons maiores para colaborar para a edificação do corpo. Eu estou fazendo a minha parte, levando para você essa orientação, dentro da minha condição. Cuidado, você que é a igreja de Jesus Cristo, você individualmente que é membro do corpo de Cristo, que é essa igreja, você tem que ser prudente. Você tem que andar com Deus, não é dentro de religião, cumprindo rituais de culto, cerimônias e movimentos e tarefas. A vida com Deus não é essa. Para você estar com Deus, você tem que ser prudente, cuida de ti, da doutrina. É isso que faz você estar com Deus, caminhando para a salvação. É isso que faz você templo e morada de Deus, selado, guardado pelo Espírito Santo.
Enquanto você crê em Jesus e se submete à palavra dele, à doutrina dele, não adianta dizer que crê em Jesus da boca para fora. O Senhor disse, muitos dizem que crê, dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Mas aquele que anda na doutrina, aquele que é prudente, aquele que guarda a palavra, aquele que está perseverando, aquele que está guardando, cuidando da sua vida espiritual com Deus, através da palavra, não através de ritual de culto dentro de igreja, de tarefa, de obrigação, de trabalhos, de cerimoniais, de rituais. Essa não é a vida com Deus. Para o homem chegar a Deus, a questão não é ele estar dentro de uma igreja. A questão não é ele passar a ser religioso dentro de tal grupo, vivendo tais ordenanças. A questão de vida do homem com Deus é ele poder ser esclarecido com a verdade para que ele possa, conhecendo essa verdade, escolher, seguir nessa verdade. Vida com Deus é questão de entendimento. Vou mostrar para você agora. Salmos capítulo 14. Escuta o que diz a palavra. E esse capítulo aqui de Salmos é a realidade da humanidade depois que se perdeu de Deus. Escute aqui, Salmos 14, 1 ao 3. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazendo-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Observe, tem vírgulas aqui. Disse o nécio em seu coração. Parou aí. Ele disse o quê? Agora, olha o que ele disse. Não há Deus. Aí agora vem a palavra, diz assim. Tem-se corrompido, fazendo-se abomináveis em suas obras. Esses têm se corrompido, sendo abominável com as suas obras. Com a sua forma de buscar a Deus. Com a sua forma de servir a Deus. Está sendo reprovado, abominável. O apóstolo Paulo, lá em Tito, capítulo 1, versículo 15 e 16, se eu não me engano, 16, Pedro diz assim, Paulo, aliás, confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, que são reprovados para toda boa obra. Deu para entender? As pessoas estão aí no mundo dizendo, não, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, estou seguindo a Deus, mas a prática, o conceito, a vida, a doutrina que eles seguem, não condiz que são de Deus. Quem é de Deus, anda na palavra de Deus, na doutrina de Cristo. Deu para entender? Aprende isso aí. Vida com Deus não é questão de se filiar a uma igreja, a uma religião e estar vivendo e a devoção em rituais, os cultos e cumprindo as ordens. Não, vida com Deus não é isso. É questão de entendimento, meu irmão. Jesus, ele é a luz, ele quer iluminar a tua mente. Ele ilumina. Todos que estão em Cristo estão com a mente iluminada. Mas tem muitos aí que estão nas trevas. E como nós conhecemos? Pelo entendimento dele. Não tem nenhum entendimento de Cristo. Não tem nenhum entendimento da doutrina. Não tem nenhum entendimento da vontade de Deus. Está vivendo dentro do oba-oba. Guiado por cegos. Não tem entendimento. Está nas trevas ainda. Até agora a luz não brilhou na mente dele. E questão de vida com Deus é entendimento. Conhecimento. Vamos lá. Aí o salmista está dizendo aqui. Tem se corrompido e se fazem abomináveis. Todos. Em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém na terra, não há ninguém que possa fazer o bem aos olhos de Deus para que seja merecedor da salvação. Ninguém pode ser a vida mais religiosa que for. E isso não vai levar você a fazer o bem a tal ponto que você vai ser merecedor do céu. Não há ninguém que faça o bem. Todos estão em abominações. Todos estão em pecados. Todos são abomináveis aos olhos de Deus. Por causa do pecado. Tudo que o homem faz é abominável, porque ele é um pecador. Então o pecador não vai fazer nada puro. Tudo que o pecador faz é abominável. O próprio Jó, capítulo 14, versículo 3 e 4, Jó diz, quem pode tirar alguém puro no meio do imundo? Por isso que Jesus teve que vir a este mundo, porque todos na terra estavam na imundícia do pecado, estavam contaminados, estavam julgados em maldição, abomináveis pelo pecado, reprovados por Deus e prestem a receber o juízo de Deus. Por isso que Jesus veio,
para nos purificar, nos levar aprovado a Deus, sendo aceito e recebido por Deus, livre do juízo dele. Aí o salmista está dizendo aqui, o Senhor olhou desde o céu para a terra, versículo 2. Os filhos dos homens, e viu, para ver se tinha alguns que tivessem entendimento dele, e buscasse a Deus. Deus olha agora para a terra depois do pecado do homem. É uma figura de linguagem, porque Deus não precisa olhar para ver, Deus conhece tudo. Mas é para a gente entender na linguagem humana. Deus olha para a terra para ver se tinha algum homem que fizesse o bem e buscasse a Deus. Não tinha nenhum. Não tinha nenhum. Não tinha Isaac, não tinha Abraão, não tinha Jacó, não tinha Davi, não tinha nenhum. Não tinha Elias, não tinha Jeremias, não tinha nenhum. Aí diz o texto aqui, desviaram-se todos, versículo 3, desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Deu para entender, irmão, o que a palavra nos diz? E tem alguém ainda que se julga merecedor, eu sou bom. Então você está fazendo de Deus um mentiroso. Ah, eu não tenho pecado. Você está fazendo de Deus um mentiroso. Ah, eu não preciso de salvação porque eu já sou salvo. Você está fazendo de Deus um mentiroso. A palavra Deus revela que não há um bom, um que faça o bem, um que busque a Deus com entendimento. Todos se perderam, todos estão corrompidos, todos estão na escuridão do entendimento de Deus, todos estão caminhando em abominação. Jesus veio para iluminar a nossa mente, nos tirar das trevas, nos tirar da maldição, nos abençoar, nos iluminar e nos levar para Deus, porque sem Ele ninguém chega. Por isso que Ele disse, eu vim buscar e salvar os que se haviam perdidos. Todos se perderam por causa do pecado em Adão. Todos são pecadores. Romanos 5:12. Por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Pelo pecado a morte, a condenação. E a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. E logo, o salário do pecado é, porque Deus é justo, Ele não vai dar vida eterna a quem está em pecado. Quem está em pecado vai receber a condenação eterna e não vida eterna. Deus é justo. Deus não vai passar a mão na cabeça de nenhum homem pecador, de nenhum ser humano, pois se não se converter, todos serão condenados, porque todos pecaram, afastados estão da glória de Deus. E por causa do pecado, a morte passou a todos. Todos estão em condenação. Jesus veio para salvar e libertar e nos livrar da condenação. João 3:18. Jesus diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, permanece condenado. Jesus disse lá em João 5:24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, saiu do juízo, saiu da morte, saiu da condenação, do afastamento com Deus e passa agora para a vida, para a comunhão, para a vida com Deus, para a eternidade. Coisa maravilhosa é a gente entender isso, crer em Jesus e saber que é Ele que me garante tudo que eu preciso. Eu não preciso de religião. Eu não preciso me viver escravo, devoto a praticar isso, aquilo, outro, cumprindo ordem, ordenança, dogmas, crença, obrigações de igreja. Eu só preciso crer em Jesus e ser prudente em conhecer a palavra dele, para nessa palavra eu andar e me manter firme e fiel, para que eu possa estar caminhando verdadeiramente na salvação. É o que Paulo disse, cuida de ti e da doutrina, irmão. E da doutrina, muitos falsos profetas, muitos doutores, muitos teólogos, muitos homens que dizem aí que são conhecedores, que têm revelação, que teve visão, trazendo doutrina, instrução, orientação, para o povo viver que é anátema. Escuta aí o que Paulo diz aos Romanos. Eu vou ler nessa hora, porque eu tenho várias Bíblias. Eu gosto de estar analisando a versão de uma, a versão de outra, o que está revelado numa linguagem da outra, para poder melhorar no meu conhecimento. Escute o que disse Paulo aos Romanos. Você, irmão, você que está assistindo agora, você que vai assistir, está assistindo também agora depois de gravado, presta atenção nisso aqui. Olha o que Paulo diz, escute, olha aí você que está assistindo o vídeo, o que Paulo diz aos irmãos que estavam em Roma. A igreja de Cristo que estava em Roma. Não é a igreja de Roma, é a igreja de Cristo, os
cristãos que creram em Cristo, os judeus que estavam lá em Roma. Olha o que Paulo diz aos irmãos, advertindo eles, para eles ter cuidado, para eles ser prudentes, para eles não se deixar desviar. Escute o que disse Paulo aos crentes em Roma. Estou lendo a carta de Paulo aos Romanos, a igreja de Roma. Aliás, a igreja de Roma não, a igreja em Roma. É bom corrigir algumas falas nossas para não dar uma interpretação equivocada às pessoas que ouvem. Não é a igreja de Roma, é a igreja de Cristo que estava em Roma. A igreja aqui não é nenhum ministério. Quando Paulo fala aqui para a igreja, é os irmãos que formam a igreja, que estavam em Roma. Deu para entender? Paulo não está falando aqui com o ministério de igreja A, B ou C. Paulo está falando dos cristãos. Aqui, a comunidade de cristãos que creram em Cristo aqui. Escute agora o que Paulo diz. Romanos capítulo 16, versículo 17. Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina. Não é contra a igreja, não é contra o pastor, não é contra você. Olha o que Paulo está dizendo, escuta aí. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desvia deles. Desvia deles. Deles quem? Desviar de quem Paulo está mandando os irmãos desviar? Paulo está dizendo aqui aos irmãos, irmãos, vocês precisam ser prudentes. Vocês precisam notar no meio de vocês, nos ensinos, nos doutores, naqueles que vêm trazendo doutrina, instrução para vocês. Vocês têm que notar esses que causam escândalos e dissensões contra, não é contra vocês, contra a doutrina de Cristo, ou seja, banaliza a doutrina de Cristo com os ensinos que tais traz. Banalizam, deturpam, desprezam, coloca por terra a doutrina de Cristo. Irmãos, Paulo está dizendo, irmãos, vocês têm que ser prudentes, estejam atentos, estou advertindo a vocês, analise os que estão ensinando, se eles não estiverem ensinando vocês com a doutrina de Cristo, eles estão te conduzindo para o anátema, vocês desviem-se dele, não siga a instrução dele, não ande na direção dele, não viva dentro desse ministério, não viva dentro dessa comunidade que está vivendo essa instrução, que está banalizando, que está desviando do princípio da doutrina de Cristo. Paulo está dizendo isso aqui. Desvia-se dos tais. É por isso, irmão, que eu tenho me desviado de muita gente que está com hoje, vivendo e pregando um entendimento errado. É por isso, irmãos, que eu hoje não vivo em muitas igrejas, porque não está praticando a doutrina de Cristo. Está desviando dela, está apostatando da fé há muito tempo. É por isso, irmãos, que eu não sou bajulador, nem idólatra de nenhum homem, líder religioso de pastor. Porque o líder que eu devo seguir para guardar e proteger e guiar minha alma é Jesus. Os líderes das congregações, eu vigio com cada um deles, para ver se eles estão doutrinando, trazendo ensino, trazendo a instrução que condiz com a doutrina de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que Paulo está orientando os irmãos aqui em Roma. Vou ler de novo para você entender. Eu estou lendo Romanos 16, versículo 17. Paulo está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos. Paulo está falando com quem aqui? Com os cristãos. Que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina. A doutrina de quem? A de Cristo. Meu irmão, é tanto pastor, é tanto pregador, é tanto profeta, escandalizando a doutrina de Cristo, trazendo dissensão, bagunça, confusão em relação à doutrina de Cristo, porque eles pregam outra coisa, eles ensinam outras coisas, desviam a mente dos irmãos da doutrina de Cristo, tiram o povo da direção da doutrina de Cristo, e com isso, qual é a consequência? É o que eu estou dizendo aqui. Seja prudente, porque vida com Deus não é questão de você estar fiel
dentro de igreja, sendo devoto e praticante das ordenanças, dos trabalhos, vivendo culto, ritual e nada mais. Vida com Deus é questão de entendimento. E você tem que conhecer a verdade para que seja liberto e ande livre na caminhada com Deus. Deu para entender? Paulo está orientando os irmãos que note entre os que estão lá trazendo ensino, trazendo doutrina, quem é que está escandalizando e pervertendo a doutrina de Cristo. Aí Paulo diz, com esses, afasta-se deles. Não se conduza com eles, não se dirija por eles, não sejam doutrinados por eles, não participe dos ministérios dele, não vivam nas igrejas dele, porque eles estão levando muitos para o caminho da perdição, vivendo o evangelho anátema. E é muitos que estão dentro dessas direções, mas aqui está a voz da palavra de Deus, a voz que clama no deserto, protestando contra todo conceito doutrinário maldito, que faz o povo desviar da doutrina de Cristo, deturpando a verdade do Evangelho. Por isso que o apóstolo João, na sua segunda carta, no versículo 8 e 9, porque não tem capítulo, João diz aos irmãos, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não recebam. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, prevaricar é desviar, é sair, é não viver dentro daquela direção, é ir por outro caminho. Todos esses que não permanecem na doutrina de Cristo e saem por outro caminho, por uma linha de pensamento, por doutrinas de novidades, por inovação, por visão, esses não têm a Deus. A palavra está aqui. Eu estou apenas pregando o que a palavra diz. Paulo está dizendo, note, observe, sejam prudentes, para vocês analisar quem são esses doutores, pregadores, pastores, que traz escândalo. Quem é que traz escândalo à doutrina de Cristo? É quem prega uma doutrina contrária a ela. Quem é que deturpa a doutrina de Cristo? Não está falando de vida religiosa aqui não. Está falando de doutrina, de ensinamento. Questão de princípios de Deus para caminhar com Ele. Doutrinas em relação à vida do homem com Deus. Paulo está dizendo, os que traz escândalo e dissensão. Não é contra você, não é contra o pastor, não é contra a igreja. Paulo está dizendo aqui, note, observe quem são esses que estão trazendo escândalo e dissensão. A doutrina de Cristo. Afasta-se desses homens. Você viu agora que tem aí os teólogos, aí uns doutores de grego, trazendo a explicação grega, que o nome de Jesus não é para ser clamado, porque Jesus é um demônio, é um porco, é não sei o quê. E tem muita gente aí com a mente bagunçada com isso, sabia disso? Desvia desses homens, desvia desses ensinos. Não dá tua atenção para esses ensinos não, meu irmão. Isso não edifica não. Tem muita gente perturbada. Eu conheci um irmão que chegou para mim e disse, irmão Wellington, nós estamos errados, clamando o nome de Jesus. Eu aprendi que não é o nome de Jesus. Aprender essa onda, irmão. Com quem? A Bíblia ensina isso? Não, um teólogo aí, um homem conhecedor de hebraico, aramaico e tá. Meu irmão, deixa de ser menino, irmão. O que está aqui é o princípio de Deus, irmãos. Ama Jesus porque no hebraico, seja quem for, Yeshua, Yalcha, seja quem for. Só que nós temos uma Bíblia com a tradução portuguesa que foi traduzida da Vulgata pelo Jerônimo, pelo latim. E quando do grego veio para o latim, o nome veio Jesus. E quando do latim para o português, Jesus é o mesmo nome, irmão. É o mesmo nome. É o mesmo Messias que os judeus lá em Israel conheceram. É esse Messias. É o mesmo que nasceu do ventre de Maria. Esse é o Jesus que nós clamamos. Não é Jesus de demônio, de Baal, nenhuma outra coisa não. O nosso Deus não é Baal. O nosso Deus é Cristo Jesus, o Filho do soberano Criador eterno. O nosso Jesus é a referência dele. É aquele que nasceu do ventre de Maria. Essa é a referência. É aquele que Deus enviou nascido do ventre de mulher. Esse é o nosso Jesus. Não é nenhum Baal, nenhum demônio, nenhum porco, nada não. Então, Paulo está dizendo isso, irmãos.
Note quem traz confusão no meio de vocês em relação à doutrina de Cristo. Afaste-se desses. O que tem hoje de confusão doutrinária no meio da igreja. Quer ver uma questão muito perturbadora e bagunçadora que traz uma desordem, uma bagunça, uma dissensão doutrinária dentro da igreja? Essas questões de visão, de revelação, de profecia, de Deus falando, de Deus revelando dentro da igreja. Isso é uma bagunça. Nota esses, irmãos. Afasta-se desses, irmãos. Afasta-se desses profetas, irmãos. Afasta-se desses pregadores que têm visão e revelação, irmão. Vai procurar ser conduzido por homens que estão te instruindo na doutrina, preservando, sendo fiel, cumprindo o chamado para pastorear você na doutrina de Cristo. Não é através de visão, de revelação, de movimento, de isso e aquilo outro, de poder, não. Vai estar sendo conduzido pelos homens que estão compromissados em ensinar a congregação dentro da doutrina e não dentro desses movimentos. Isso traz escândalo, isso traz dissensão, isso traz bagunça e confusão, incerteza na mente dos irmãos em relação a Deus. Quantos irmãos aí? Será que é Deus mesmo? Eita, esse movimento é de Deus ou não é? Tudo isso é bagunça, irmão. Romanos, capítulo 16, versículo 17. Rogo-vos, pois, irmãos, que note os que entre vós traz escândalo e dissensão à doutrina de Cristo. Separa-se deles, afasta-se deles, não siga e não se conduza com eles e nem por eles. Eu vou ler aqui de novo para encerrar esse vídeo de instrução que Deus me deu, essa direção para eu levar para você, igreja, membro do corpo de Cristo que forma a igreja. Você, cristão, que se converteu a Cristo. Você, para manter-se em Cristo, tem que andar na verdade. Tem que andar na doutrina de Cristo. Não é andar dentro da doutrina de igreja, de pastor, de homem, cumprindo ritual, guardando culto, celebrando isso. Não. É andar na doutrina. É guardar tua mente, ter um entendimento transformado. Como disse Paulo, Romanos 12, 2. Romanos 16, 17, Paulo diz: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste. Agora, é muito boa a palavra. Deixa eu chamar um detalhe aqui. Paulo diz assim: note aqueles que trazem o escândalo, que traz a bagunça em relação à doutrina. Agora, Paulo diz: que aprendeste. Essa doutrina que Paulo diz que aprendeste é a doutrina de Cristo. Aí, eis a questão. Será que você aprendeu a doutrina de Cristo? Aí é o problema. Por isso que você não pode notar um falso profeta, não pode conhecer. Você não pode notar quem é que escandaliza a doutrina de Cristo. Você não pode perceber quem é que está pregando a doutrina de demônios. Você não pode conhecer e nem se desviar dos ventos de doutrina. Por quê? Porque você não foi ensinado. Você não aprendeu. E nem está aprendendo na doutrina de Cristo. Possa ser que você que está ouvindo agora aí, você foi formado no evangelho anátema. Mas Deus não vai te deixar enganar. Porque a verdade está aqui indo até você. Para você despertar, ser prudente. Porque a questão de você crer em Jesus é uma questão de salvação, necessidade pessoal. Você é que tem que cuidar da fé. Você é que tem que cuidar da doutrina. Você é que tem que ser prudente e examinar a palavra de Deus para não errar e viver uma vida de fé em Deus em vão. Paulo diz: observa, irmãos, os que entre vós causam dissensões e escândalo contra a doutrina que vocês aprenderam. Paulo está dizendo: vocês já conhecem a doutrina. Vocês aprenderam a doutrina. Romanos 16, 17. Vocês aprenderam a doutrina. Tenham cuidado. Mantenha-se nela. Porque é por ela que vocês continuam andando com o Senhor para a salvação. Não adianta dizer que creu em Jesus e passou a seguir uma doutrina que não condiz com a de Cristo. Essa crença é em vão. É o que Paulo diz aos Coríntios também. Sobre isso. No capítulo 15, versículo 1 e o 2. Paulo diz: vocês creram no evangelho pelo qual vocês são salvos. Se vocês retiverem esse evangelho, que vocês creram, que eu preguei a vocês, vocês só são salvos se manter nele. Se não, creram em vão. Dá uma lidinha lá. 1 Coríntios 15, 1
Versículo 1, 2 e o 3. Aprendam de Cristo. Eu estou aqui levando para você o ensino de Cristo. Eu e você, nós precisamos aprender de Cristo para que sejamos bem-aventurados, estejamos firmes na palavra de Cristo, alicerçado com a nossa vida prudentemente firme no Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Amém, meus irmãos? Então, deixo essa orientação aqui, essa advertência para vocês também. Peço a vocês que sejam prudentes, analise o que vocês ouviram agora, analise essa instrução que vocês receberam. Eu não estou aqui para querer mostrar que eu sou o cara, trazer ninguém para meu ministério, porque eu não tenho ministério. Se Deus quiser me dar um ministério para que eu possa estar alimentando grupos de cristãos com a doutrina dentro de um espaço físico, eu agradeço a Deus. Mas eu estou hoje alimentando, pessoas com a palavra de Deus através da rede social, através da minha comunidade no som, através da minha pessoa onde eu estou. Eu já estou cumprindo o ministério que Deus me deu. Tá? Eu não estou atrás de estar dentro de um castelo, numa cadeira de rei, sentado ali, para querer ser o soberano daquele grupo. Não, o que eu quero é levar a doutrina, é instruir, é ensinar, e a seara é grande. Poucos são os ceifeiros, porque muitos querem estar de bom prazer, de regalo, de privilégio nos seus reinos. Não é o reino de Deus, é o reino dos homens. Não é a igreja de Deus, é a igreja dos homens. Os quadrados que eles levam as pessoas a viverem ali cercadas e presas. Muitos estão presos dentro desses quadrados, servindo o homem, no reino do homem, engordando o homem, e não se edificando para a vida com Deus. Mas me acompanha aí, você que está aí assistindo, no meu canal no YouTube, estou também no Kawaii, estou no Face, estou no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Messenger, estou em todos os lugares que eu posso chegar para levar a mensagem de Deus, transmitindo a santa e verdadeira palavra de Deus, instruindo cada um de vós com a doutrina de Cristo. O meu compromisso, evangelista Wellington Ramos, esse que vos fala, é pregar, instruir, ensinar com a verdade, a palavra de Deus, nada além da verdade. Amém? Então, mando um abraço para todos os meus amigos, irmãos, que estão me ajudando em oração, que sabem que este trabalho é do reino de Deus, que tem a visão espiritual, que tem o entendimento verdadeiro do conhecimento da verdade, que conhece o conteúdo que eu prego, que eu levo, que eu instruo. Eu peço a você, meu irmão, que me critica. Analise antes. Não critique porque você vê o vídeo e já não se afina, não tem afinidade com a minha pessoa. Eu respeito se você não tem nenhuma afinidade comigo, eu lhe respeito. Eu respeito a sua opinião. Se você, quando abre o vídeo, me vê, já não quer, eu quero ouvir esse herege, não. Eu respeito. Agora, o que eu peço a você é o seguinte. Seja humilde e prudente. Analise o conteúdo do ensino que eu levo, para você realmente julgar dentro de uma observação crítica e prudente se eu estou pregando heresia aqui, se o que eu estou pregando não condiz com a doutrina de Cristo. Aí você tem que fazer isso. Não se precipite em julgar, em decidir. Escute primeiro, analise primeiro, e aí você vai fazer um juízo verdadeiramente com prudência. Amém? Jesus disse, julgai segundo a reta justiça. Não é? Então nós devemos julgar dentro da direção da palavra, com justiça, não com hipocrisia, não com falsidade, não com propósito pessoal. O cara está certo, o cara está certo, irmão. Tem que ser justo. Eu não vou dizer que o cara está errado porque eu não gosto do cara. Não, o cara está certo. Deu para entender? Eu não vou aqui dizer que o cara é um herege porque ele está falando coisa que não me agrada. Não, mas o cara está falando a verdade, cara. O cara está correto. Eu não gosto dele, não. Não tenho nenhuma afinidade com ele, não. Mas ele está falando a verdade. O que ele está falando é a verdade. Então, eu peço a você, analisa aí os meus vídeos. Você que não tem muita afinidade comigo, que não suporta minha voz, minha pessoa, mas eu te peço, tenha paciência comigo, seja humilde e simples, seja prudente, analise aí o conteúdo dos meus trabalhos de instrução, das pregações que eu levo, do ensino, das correções, e analise e faça aí o seu juízo depois de uma análise.
se o que eu estou instruindo aqui é heresia ou alguma coisa vazia, vã, sem base. Porque tudo que eu levo é dentro do princípio da palavra. A minha regra de fé e prática é a Bíblia, a palavra de Deus. E tudo que eu falo, mostro, é dentro da direção dos princípios da doutrina de Cristo. É isso que eu quero que você entenda. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você que é que é adepto da doutrina da predestinação fatalista. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você que é adepto de guardar o sábado. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você que é adepto desses movimentos de poder, de milagre, de bênção, de prosperidade, de movimento de igreja. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, você que é adepto de uma igreja que diz que o batismo salva, tem que se batizar, tem que estar dentro de igreja para poder ser salvo e servir a Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, tudo isso é heresia. Nada disso condiz com o que Jesus ensinou. Jesus nunca ensinou a ninguém que um já é escolhido para o céu e outro para o inferno. Jesus nunca ensinou a ninguém a praticar o sábado como um mérito para a salvação. Jesus nunca ensinou a ninguém a ir se batizar em água dentro de igreja, a fazer parte de igreja, a viver ritual dentro de igreja, a viver poder de movimento, de campanha, de pacto, de voto dentro de igreja. Isso tudo é heresia. Isso não condiz com o evangelho. Se você não gosta, eu respeito. Agora, essa é a verdade. Se você quer ser salvo, creia e se converta à verdade. Porque você vai viver os seus prazeres, sua conveniência, seu satisfatório dentro dessa religião. Mas no final, se você não crê na verdade enquanto é tempo, se converter a ela e viver esse evangelho anátema, você no final vai sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Creia na verdade. Porque a palavra de Deus diz, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 ao 12. E por não crerem na verdade, Deus permitirá a operação do erro, para que creiam na mentira. Todos quanto não creram na verdade, enquanto tinham tempo para se salvar, antes tiveram prazer na iniquidade. Isso é muito sério. Deus está permitindo o diabo se andar dentro das igrejas. Deus está permitindo o diabo levantar seus profetas com seus movimentos em nome de Deus e o povo se manifestando dizendo que é poder de Deus. Deus está permitindo. Sabe para quê? Para aqueles que não querem dar ouvido à verdade sejam levados pelo engano, porque eles querem ser enganados, então Deus vai permitir, porque Deus dá ao homem o que ele escolhe. Você quer o caminho da morte? Deus quer te dar a vida, mas você quer o caminho da morte? Então Deus vai permitir. Vá-se embora com os seus pés para o caminho da morte. Agora, não diga que foi Deus que destinou sua vida para o inferno. Eu e você vamos para o inferno se não der ouvido à verdade para se salvar. Por ela que nos liberta, que é Jesus, a palavra, a direção de Deus para a nossa vida. Aprendeu aí, irmão? Então, esses movimentos aí não tem nada a ver com a doutrina de Cristo. Pare um momento na sua vida, deixe de ser fanático e praticante de igreja. Seja praticante da palavra de Cristo. Olhe, você que vai para círculo de oração, culto de festividade, jejum, culto de não sei o quê, todo dia na igreja, para monte, para vigília, para isso. Faça uma coisa, pare um pouquinho disso aí e passe agora a tirar um tempo da sua vida para ler a Bíblia. Você vai se encher mais de Deus, você vai se edificar mais, você vai receber mais conhecimento de Deus. Quando você fizer isso, tire um tempo da sua vida para ler as Escrituras, principalmente as cartas apostólicas, o Evangelho de Cristo, para você conhecer a doutrina, para a igreja viver. E aí você vai ser cada dia mais prudente, formado, alicerçado, firmado no Senhor, porque você vai conhecer a verdade que vai te libertar, e nela você vai estar se conduzindo, nem se desviando para a direita, e nem para a esquerda, mas você vai ser prudente andando retamente na doutrina de Cristo, porque é isso que vai guardar e te proteger, te garantindo a salvação. Cuida de ti e da doutrina, porque fazendo assim, te salvarás, tanto a ti como os que vai receber de você a direção. Amém? Se você estiver na doutrina. Porque se você não estiver na doutrina, tanto você como aqueles que te ouvem, que seguem a tua instrução, vão caminhar para a perdição. Porque você só pode ser prudente e caminhar para a salvação se você tiver cuidado da doutrina e andar nela, e guardar ela, e pregar ela. Amém? Foi o que Paulo orientou a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16. E aqui é palavra para você receber a iluminação de Deus na tua mente. Porque o Deus desse século, o diabo,
cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é uma mensagem que trabalha o entendimento. O evangelho não é um ritual dentro de igreja vivendo formalismo, ritual, culto e devoções. O evangelho é uma mensagem que nos dá sabedoria e entendimento para nos proceder e andar dentro da vontade de Deus. O apóstolo Paulo disse, Romanos 1,16, não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deu para entender? Que Deus abençoe. Evangelista Wellington Ramos, compromisso em pregar a verdade. Fiquem na paz, em nome de Jesus.